bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador videocast e programa de TV sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio e hoje nós vamos falar sobre o mercado publicitário no Brasil. O mercado de mídias vem crescendo ano após ano. Em 2023, os investimentos em mídia chegaram a 23,4 bilhões, um aumento de mais de 10% em relação a 2022. E onde essas empresas investem em publicidade? A TV aberta foi o meio que recebeu o maior investimento, 43,7% do total, que deu mais de 25 bilhões. Em segundo lugar ficou a internet, com 40,8%, que chegou aí a mais de 23 bilhões. Esse investimento é feito, na maioria dos casos, através das agências de publicidade, empresas que realizam diversas atividades para ajudar as marcas e empresas a construírem a sua imagem e a sua presença no mercado. No Brasil, são mais de 23 mil agências, segundo o Mapa de Empresas. E falando em poder da marca, tem uma marca que a gente fala aqui no programa que só de falar, já dá água na boca, e hoje mandou dicas pra gente, a Boutique da Carne Sil Tomac. Escolher o corte de carne adequado para o método de cozimento que você pretende fazer é parte do sucesso da sua receita. Observar se a carne tem uma aparência fresca e as características da gordura também podem ajudar. Carne vermelha e gordura branca bem distribuída são sinais de qualidade. Outra dica é observar se a carne está firme no toque e com a textura uniforme. Você deve sempre comprar carne de fornecedores que têm uma boa reputação em termos de qualidade e segurança alimentar. A Boutique da Carne Sil Tomac atua em toda a cadeia produtiva dos animais e garante procedência e qualidade nos seus cortes. Visite a Sil Tomac ou peça pelo delivery e tenha a garantia de sabor na sua mesa. Acesse @siltomaccarnes. E você, utiliza gás de cozinha de modo eficiente? A Trasgás tem informações importantes para compartilhar com você. Observe a chama, garantindo que ela esteja apenas sob a panela ou frigideira. Uma chama muito alta pode desperdiçar energia e queimar alimentos. Panelas e frigideiras com base plana e que se ajustem ao tamanho da chama ajudam na eficiência do cozimento e reduzem o desperdício de gás. E após o uso, sempre feche o registro do botijão para evitar vazamentos e também para prolongar a vida útil do seu gás. Realize manutenção regular no seu fogão e em todos os equipamentos que utiliza. Verifique se há obstruções nos queimadores e sempre limpe-os conforme necessário. Precisou de gás de cozinha? Entre em contato com a Trasgás. São várias lojas para te atender com agilidade e segurança. Acesse @Trasgás São Carlos. Você conhece a metodologia de ensino de aprendizagem do seu filho? Algumas escolas podem adotar métodos mais tradicionais, enquanto outras podem utilizar abordagens mais modernas e interativas. E para escolher uma boa escola, você também pode pesquisar sobre a formação e experiência dos professores. O número de alunos por turma, afinal, turmas menores, permitem uma melhor interação entre o aluno e o professor. Avalie também a infraestrutura, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, áreas de lazer e as áreas esportivas. Verifique se a escola faz uso adequado das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, enriquecendo a experiência educacional. Conheça o Colégio Sapiens, com várias unidades dedicadas ao ensino infantil fundamental e médio nas cidades de São Carlos e também de Araraquara. Acesse sapiens.com.br. As matrículas estão abertas para todos os níveis de ensino. E hoje nosso episódio é super especial porque a gente continua a comemoração de 1 ano de programa. Semana passada eu compartilhei as minhas histórias com vocês, quem será a convidada de hoje. E para fazer essa entrevista junto comigo, a gente tem a honra de receber a Fernanda Câmara, que vai ser apresentadora por um dia. A Fernanda é jornalista e apresentadora, já trabalhou em 4 afiliadas da Globo, também no SBT e na Record. Ela apresentava telejornais, fazia reportagens regionais e nacionais, que inclusive passou na Ana Maria Braga, algumas delas. Uma honra pra gente ter você aqui, Fernanda. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, a honra é toda minha de estar participando desse programa especial de 1 ano. Então, e para entrevistar uma pessoa que você gosta tanto. Eu gosto bastante, que trabalho com ela. Vou desvendar todos os mistérios hoje. Aproveite então, porque chegou a hora da gente apresentar a nossa convidada. Ela é do Espírito Santo do Pinhal.
adora cuidar da saúde e praticar esportes. Casada com o Felipe, tem um cachorrinho que é o amor da vida dela, que chama Figo. É o amor de todo mundo, ele é lindo, gente. Ela é graduada em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, tem MBA em marketing e é a gestora da agência Filomena Propaganda. Nós estamos falando de Priscila Casagrande! Que delícia! E aí, começando, como é sentar do outro lado? Eu tô com um friozinho na barriga, né? Mas assim, eu tô à vontade, porque são duas pessoas que a gente convive, que a gente tem bastante intimidade, então é um bate-papo de amigas. Então vamos começar lá em Espírito Santo do Pinhal, que hoje é uma cidade turística conhecida, mas que na sua infância ainda não era. Como foi a sua infância lá? Não, hoje Pinhal é conhecido porque ela tá produzindo bastante vinho, né? Tem várias vinícolas ali, então tá atraindo o turismo de todo o estado de São Paulo, principalmente. Mas na minha infância não tinha todos esses atributos e esses atrativos, então era uma cidade simples, calma, do interior do estado de São Paulo, divisa ali com o sul de Minas. Quantos habitantes sempre? 40 mil habitantes. Quase tamanho de Tararé, então. 40 mil habitantes, eu morava em um bairro lá, popular, né? E eu me divertia muito. Era brincadeira de rua, as principais brincadeiras? Era brincadeira de rua. Eu tenho uma irmã, né, Maiara, que é 3 anos mais nova do que eu. E a gente gostava muito de esporte desde sempre. Então a nossa brincadeira preferida era jogar futebol, jogar vôlei. E em um parquinho que tinha ali perto, que tem até hoje, que chama Praça da Dinda, que todo mundo vai brincar ali com escorregador, balanço e tudo mais. Então eu vivi ali minha infância inteira, nasci em Pinhal, fiquei ali. Depois só saí de Pinhal para mudar para São Carlos. Então, mas aí você gostava de brincar, né? Antigamente, geralmente as crianças brincavam mais na rua, né? De pega-pega, esconde-esconde. Onde que entrou a televisão na sua vida? Porque daí depois você veio para São Carlos, aí você foi para a IPTV, porque ela já me contou essa história, tá, gente? Mas eu quero compartilhar com vocês. E aí você conheceu esse mundo de televisão, mas aí o que te encantou? Por que você quis participar de tudo isso? Eu sempre estudei em escola estadual, né? E tinha o concurso, tem ainda, mas já havia naquela época o IPTV na escola. Então a gente fazia as redações e participava visitando a sede da TV. Como Espírito Santo do Pinhal é a área de cobertura da IPTV Campinas, eu fui visitar a sede da IPTV Campinas. Eu estava na 8ª série, eu tinha 13 anos, e eu nunca pensei no que eu queria ser da vida. Minha mãe é professora, meu pai é policial militar, e eles tinham um desejo que eu seguisse essa carreira, né? Tivesse de policial ou professor? De professora, inicialmente. Eu achei ela policial, né? Eu acho que dava certo também. Já pensou mais de delegada ali? Toda fardada aqui. Eu vi você delegada nesse momento. A minha irmã tentou a carreira no militarismo. Então, assim, a minha influência era mais a minha mãe para ser professora, tanto que eu cursei 1 semana de magistério. Depois eu posso compartilhar mais dessa história. Professorinha! Por 1 semana. E a minha irmã foi para tentar algo militar, mas assim, digo que felizmente hoje a gente descobriu nossos próprios propósitos, né? Que esses eram dos meus pais e a gente descobriu os nossos. E aí eu fui visitar a sede da IPTV Campinas, né? Nesse projeto IPTV na escola. E com 13 anos, eu cheguei lá e vi aquilo acontecendo. Tipo, a redação trabalhando, o comercial e um estúdio tão simples, mas tão tecnológico naquela época, com uma pessoa que fazia o negócio inteiro acontecer, aquilo que eu assistia da minha casa, eu via ali acontecer e uma pessoa fazia tudo aquilo, de apresentadora, lógico que tinha toda a equipe técnica, e eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, com 13 anos, eu voltei para Pinhal, felizona da vida, descobri que eu quero fazer comunicação, e num primeiro momento, para mim, era jornalismo. Mas o que chamou a atenção mais era a redação ou era a apresentação mesmo? Onde você se via? Era a mágica de tudo, porque uma coisa uma coisa encaixava na outra, e era tão dinâmico, era tão natural, e aí chegava tudo isso dentro da casa das pessoas naquela época. A TV era o grande veículo de comunicação. Compartilhava com o rádio no máximo, mas era onde a gente via notícia, a gente sabia que tudo estava acontecendo, né? Ainda né, pelos dados que a gente trouxe na introdução do programa, mas ele era ainda mais forte, né? A fatia do bolo financeiro ficava mais concentrado na TV. Eu achei mágico.
E aí eu falei, quero fazer isso da minha vida. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Imagina, botar minha cara, ir pra frente da câmera. Não. A minha zona de conforto era por trás das câmeras, né? Mas você percebeu isso logo que você foi visitar, que você também tinha essa possibilidade de estar por trás, ou o que te encantou era, de repente, estar na frente? Não, é porque eu percebi que mesmo com a minha timidez eu poderia atuar naquele mercado por trás das câmeras. E aí eu pensava assim, eu quero fazer coisa para passar na TV. Era isso. Minha adolescência, eu quero fazer coisa para passar na Quer TV. dizer, você entendeu? tinha 2 exemplos em casa, né? Você tem o seu pai, a sua mãe professora, né? Uma profissão louvável, Linda. assim como todas as outras, né? Mas é que em casa você tinha ali vendo, né, ela, e mesmo assim, quando você foi para a IPTV, você falou, quero ser jornalista até então. Aham. E depois? Depois eu me formei no ensino médio, fiz uma semana de magistério, porque naquela época, quando você saía do ensino fundamental, você poderia fazer o colegial ou o magistério. E o magistério já te levava para esse lado de ser professora. E aí eu, na dúvida, minha mãe falou, vai para o magistério, né? Você não vai errar. E aí eu fiquei uma semana. Quando eu vi que tinha, assim, disciplina pedagógica, que eu ia ter que ensinar as pessoas a fazerem as coisas, eu falei, não é pra mim. Aí, sem a minha mãe saber, eu fui na diretoria da escola, falei, por favor, me tira de lá, me bota no colegial. Não é a minha praia fazer isso. Admiro muito minha mãe por tudo que ela fez e por esse dom que ela tem, mas, né, não é pra mim. E aí a diretora falou, claro, vou te mudar. E na semana seguinte eu já tava no colegial, e aí concluí o colegial, com 17 anos, e falei, mãe, quero ir fazer jornalismo. Eu queria PUC Campinas. Eu já sei, eu quero ir na PUC Campinas. Então você decidiu rápido até, assim, adolescente mesmo. Adolescente. E minha mãe falou, com 17 anos você não vai sair da minha casa. Você vai ter que escolher um curso que é por aqui. E aí, em Espírito Santo do Pinhal, tem uma faculdade que é muito bem conceituada, mas em cursos como agronomia e veterinária. E tinha publicidade e propaganda na época, com estúdio de foto, de rádio, de TV, tinha uma estrutura muito legal. E eu falei, então, eu acho que mais perto de jornalismo é publicidade e propaganda. Então, vamos me matricular, fiz o vestibular, passei, então vou fazer publicidade e propaganda. E aí eu comecei, e fiz esses 4 anos de publicidade e propaganda em Pinhal. E assim, hoje, obrigado, mãe, porque é o meu lugar, sabe? É o que eu gosto de fazer, é o que eu tô totalmente envolvida, engajada. Não sei se eu seria tão feliz quanto sou na publicidade e no jornalismo. Quando a gente está na graduação, acho que é o momento que a gente bate asa, assim, que parece que o que os nossos pais puderam contribuir, ali se encerra e agora viva a sua vida sozinha, né? Quando você estava nesse período da graduação que você olha para trás, quais foram os principais ensinamentos que você teve do seu pai e da sua mãe? Primeiro, tenha foco no que você quer, porque eu trabalhava durante o dia todo e estudava à noite. Então, foi um período, assim, que eu me vi... Sou eu precisando fazer a diferença na minha vida. Então, eu trabalhava num escritório de contabilidade durante o dia e à noite eu fazia a graduação. Então, eu acho que foco, porque para você suportar 4 anos numa rotina como essa, e pensa o quanto um escritório de contabilidade é distante do universo que eu gostava de atuar. Né? E aí você foi aprendendo lá, né? Não tinha como, né? Porque com muita gente aconteceu isso, né? Ter que estudar, trabalhar. Foi meu caso também, o seu, deve ter sido o seu, de muita gente. Como que você aprendeu ali? Porque é diferente, né? Lidar com números, exatas, humanas. É que de dia ela usava a parte racional e à noite era criatividade, né? Mas, Fer, tudo tem um porquê na vida. E assim, eu só consegui uma oportunidade dentro de uma agência de publicidade porque eu tinha passado por números e pela parte contábil anteriormente. Ai, tá vendo? Então, é Deus providente. Eu fui aprendendo essa parte toda de números, né, no escritório de contabilidade, entendendo como as empresas funcionam. Então, isso também me ajuda hoje, tendo a minha própria empresa, porque eu sei imposto,
como é que acontece, regime de tributação. Então, isso me deu uma boa bagagem. E assim, por que eu fiquei 4 anos no escritório e me dediquei para isso? Porque eu tinha um objetivo que era terminar a minha graduação em publicidade. Então, tipo assim, eu vou passar pelo que tiver que passar para eu cumprir esse objetivo. Eu sou muito do resultado. Então, o que eu tiver que fazer para alcançar aquele resultado, desde que nada interfira nos meus valores, que são coisas que eu prezo, eu vou fazer. Então, a contabilidade acabou sendo um foco ali no momento e que te ajudou mais para frente, que até era uma das perguntas, né, que a gente tem curiosidade de saber como que entrou essa sua função gestora, como que surgiu a Filomena, como é que foi, porque depois você veio definitivamente para São Carlos, né? Isso. Na verdade, eu me formei na graduação e aí eu falei, poxa, aqui em Pinhal, 40 mil habitantes, eu não vou conseguir deslanchar muito na minha carreira, eu preciso ter uma bagagem, uma experiência. E aí eu enviei currículo para várias agências de publicidade, para toda a região, e só enviei currículo para São Carlos porque a minha irmã tinha passado na Federal aqui e tinha começado a graduação dela em março. Então eu terminei minha graduação em dezembro, ela começou em março e eu comecei a disparar currículo para ter uma oportunidade de trabalho. Aí São Carlos me chamou. Uma agência daqui, na época era a mais antiga e a maior, me chamou para trabalhar. Mas a função era o seguinte, trabalhar no administrativo para cobrir uma licença maternidade. Eu achei que você ia falar trabalhar na contabilidade. Aproveitando o gancho. Não era contabilidade, mas era administrativo. Era, e aí eu falei, é a minha chance, é o recurso que eu tenho para entrar numa agência, para começar a mostrar o porquê eu devo permanecer. Então eu vim para São Carlos trabalhar nessa agência, cobrir essa licença maternidade, e a dona dessa agência também tinha um jornal impresso. Já dá para revelar a idade, né, jornal impresso? Ainda tem jornal impresso, tá tudo bem. E aí, no jornal, também tinha uma funcionária dela do administrativo que também saiu de licença maternidade. Então, eu ficava meio período de manhã no jornal e à tarde eu ficava na agência, no administrativo. Aí... Quer dizer, até então, desculpa te cortar, mas até então é só exatas, né? Administrativo, contabilidade, mas você queria humanas. Eu estava determinada. Era papai do céu preparando. Essas duas pessoas que estavam de licença maternidade voltaram, e aí eu conversei com a gestora da agência e falei para ela que eu gostaria de ir para atendimento, que é uma área que eu sempre me identifiquei, porque eu gosto de estar com pessoas, aprender as histórias das pessoas, me relacionar. E ela me deu a oportunidade. Então, eu comecei no atendimento, foi onde eu tive o primeiro contato com a criativo da agência, o processo, como as coisas funcionam, como fazer uma campanha publicitária, como fazer reserva em veículo de mídia e tudo mais. Quer dizer, você está de frente a frente com clientes que você passou a ter, você sempre falou que foi uma pessoa tímida. Você tinha dificuldade ou nessa hora a timidez passava? Nenhuma. Se não tivesse ninguém me filmando e fosse um bate-papo... Isso é uma câmera escondida. Se fosse um bate-papo sem câmeras, eu ia muito bem, né? Ligava a câmera, eu travava. E foi muito legal, eu cresci demais. Aí eu fiquei 3 anos nessa agência. E depois de 3 anos nessa agência que eu resolvi empreender. Você já estava casada? Eu saí dessa agência em julho e o meu casamento estava marcado para novembro. Então, foi uma decisão assim de não dá mais para permanecer, só que eu já tinha um compromisso financeiro e pessoal para o final daquele ano. Então foi muita loucura, mas tudo na minha vida acontece assim, de uma vez, sabe? Todas as mudanças que precisam acontecer, elas chegam de uma vez e agora eu já me acostumei e tento lidar com todas essas emoções da melhor maneira possível. E aí, chegando na pergunta que a Fer fez, foi nessa época então que surge a Filomena? Foi nessa época. Foi nessa época que surge a Filomena Propaganda. Eu ainda lembro que conversei com outras agências para ser uma contratada, né, uma colaboradora de outras agências. Mas meu marido sempre foi a pessoa que me cutucou. Vai fazer a sua. Não precisa ir, né, ser colaboradora, é legal, mas vai fazer a sua, vai fazer a sua. E aí eu falei, você tem razão, eu vou fazer a minha. Na época, eu conhecia duas pessoas que eram os meus sócios.
e a gente acabava desenvolvendo muitas campanhas juntos nessa agência que eu atuei por 3 anos. E a gente falou, poxa, então vamos. Aí fizemos um plano de negócio e começamos a Filomena Propaganda em 29 de julho de 2013. Que era bem pequenininha. Bem pequenininha. Uma sala de 12 metros quadrados. E aí a gente ficava trabalhando, nós 3, né? Eu e meus 2 sócios na época, nos nossos computadores. Tinha uma mesa de reunião assim do lado. E aí a gente ficou ali por 1 ano. A gente decidiu sair dali porque começamos a receber um volume de reuniões para atender cliente que ficava Não tinha ambiente, inviável, né? O cliente ia aqui numa reunião e a estação de trabalho ali. Às vezes nem todos nós participávamos das reuniões, então a gente ficava muito sem graça de continuar trabalhando enquanto o outro estava na reunião. E aí a gente decidiu mudar. Então, depois de 1 ano, a gente já mudou para uma casa num bairro residencial, perto da Educativa. Nem fachada tinha. Essa casa eu fui em muitos churrascos. Tinha uma churrasqueira logo de cara. Cara, a primeira coisa da agência era a churrasqueira. Sejam muito bem-vindos. Tipo isso. Era um belo cartão de visita. Com certeza. E ali vocês ficaram muitos anos. Ali eu fiquei 7 anos. Antes de ir para a próxima pergunta, por que Filomena? Todo mundo tem curiosidade de saber, é nome de alguém, que todo mundo acha que o seu nome é Filomena, inclusive, né? Eles ligam na agência pra ele falar com a Filomena, eu já sei que sou eu. Mas não. E aí é uma história muito bacana de contar. Filomena é uma personagem da mitologia grega. Ela teve a língua dela cortada e foi aprisionada para não poder se comunicar. E na prisão, ela teceu um tapete. E o desenho desse tapete era o retrato de onde ela estava aprisionada. Então, ela conseguiu fazer com que esse tapete chegasse até a irmã dela, que a libertou dessa prisão. Porém, ela continuou sendo perseguida fora da prisão e aí ela pediu para os deuses para que eles a transformassem em um pássaro, para ela ter liberdade. E ela foi transformada em um rouxinol e pôde até cantar. Então, a nossa inspiração, o nome da agência é Filomena por esse motivo. Coincidentemente, a minha mãe chama Filomena. Não. Sim. Presentes do Papai do Céu. Gente, total. Então, assim, foi um dos sócios da época que sugeriu esse nome, foi até uma piada. Ele nem sabia da sua mãe. Não, Então. ele não sabia. Aí meu marido tava junto nesse dia, meu marido falou pra ele, nome da minha sogra não. Tanto nome vai ser da minha sogra. Não, já vai botar o da minha sogra. Mas aí ele contou a história pra gente, a gente não teve dúvida, é esse o nome. Então, as pessoas de Pinhal acham que Filomena Por causa da sua é mãe. por causa da minha mãe, as pessoas de São Carlos... Acha que é você. Mas eu acho que você pode contar a história, então, falando que também é uma homenagem para sua mãe, né? Se tornou, Se tornou, imaginei. porque ela tá, assim, me dando força desde o começo, meu pai também, família é uma coisa super preciosa pra mim. Então, não deixa de ser, né? E aí, quando eu falo Filomena, é a minha agência, é a minha mãe, então tá tudo aí. E nessa época você trabalhou com sócios, né? Como é que Trabalhei. foram os principais aprendizados de ter sócios? Olha, a primeira coisa, assim, é que você não pode fazer tudo o que você quer na hora que você quer. É o que eu vejo de hoje pra antes. Não que seja tão fácil assim também, porque a gente tem várias frentes para pensar, para tomar uma decisão. Mas eu acho que é saber respeitar o ponto de vista do outro. E que aquilo que você está vendo como um negócio genial que pode acontecer agora, talvez a outra pessoa não está enxergando dessa maneira. E é tentar ter empatia e entender tudo isso. Então esse é o desafio. E a parte de muito valor é o quanto eu aprendi com eles, né? Porque cada um de nós era especialista em uma área. Então, eu aprendi muito sobre design com um dos sócios, aprendi sobre desenvolvimento web com outro sócio, campanhas digitais. Então, isso me fez ter uma visão do todo, que se eu não tivesse tido sócio, talvez a minha visão estaria limitada hoje. Eu não conseguiria fazer uma gestão macro da minha empresa. E aí vocês ficaram quanto tempo juntos nessa casa que a entrada era super convidativa, a churrasqueira. Vocês ficaram por quanto tempo juntos lá? E depois, como que foi o seu processo de se tornar a gestora da Filomena? Você já ouviu falar da crise do 7? Já ouvi falar. Você passou por isso. Os 7 anos chegaram, a pandemia também. E aí a gente teve uma crise
de o que cada um queria da vida. Então, o que a Priscila queria não era o mesmo que eles e vice-versa. E a gente entendeu que foi muito bom enquanto durou, mas que a partir daquele momento a gente tinha que construir cada um a sua história. E nesse momento eu decidi, então, que ou eu abriria uma outra agência, se eu não pudesse ficar com a Filomena, ou eu assumiria 100% da Filomena, adquirindo a parte deles da sociedade, né? Foi isso que eu propus. Olha, pessoal, a gente sabe que não vai dar mais, né, para dar continuidade no modelo de negócio que tá, então a minha proposta é de comprar a parte de vocês e a empresa ficar para mim, ou se a gente encerrar mesmo, eu quero que vocês saibam que eu vou continuar atuando com a agência de publicidade, porque eu não me vejo fazendo outra coisa, é o que eu sei fazer. E aí eles falaram, bom, Pri, a gente topa vender a nossa parte para você. Até porque o nome da agência é sua mãe. É a minha mãe, tá? Vocês têm consideração. Ela tinha no mínimo direito de preferência. Eu acho também. Mas aí, vocês se separaram profissionalmente, você ficou com a agência, tá tocando. Graças a Deus, eu também agradeço isso. Parceira de negócio. Exato. A gente se separou. Eu tenho um bom relacionamento com eles, né? Porque a gente já se conhecia antes de ser sócio. Então, sociedade foi um pedaço da nossa vida ali. Então, continuo tendo um bom relacionamento com eles. Eles atuam com empresas independentes hoje. E qual que era a sua pergunta? Eu esqueci, Fer. Ai, nem eu. Foi só um comentário de que você virou a gestora oficial ali, sim, que ela quanto fica muito tempo? feliz. A minha cabeça tá um quebra-cabeças aqui. Não, mas Ela pergunta muito mais O tempo coisa. era 7 anos, que você falou da crise de 7 anos. A crise de 7 anos. E daí, fazem 4 anos que eu tô 100% na gestão da agência, com ela só minha, né? E um desafio também no início, porque é muita insegurança, você se vê tendo que tomar todas as decisões, o que era um saco antes, porque você tinha que dividir as decisões com todo mundo. Agora, é uma baita responsabilidade. Então, se você acertar, parabéns. Se você errar, culpa sua. Então, eu acho que foi um momento, assim, de amadurecimento da minha parte. E eu tô aí há 4 anos aprendendo nesse universo. E comecei a formar a equipe. Então, mas nesse aprendizado, nesse crescimento todo, a gente está falando de 14 funcionários, mais de 40 clientes. Como administrar tudo isso para manter satisfação, tanto dos funcionários quanto dos clientes? Pergunta difícil, quase. Preciso de uma hora para responder a sua pergunta. É o meu objetivo, é o que eu tô tentando fazer da vida. Mas eu acho que tudo é construído com base sólida. Então, nada do que eu fiz da vida foi um castelo de areia. Tudo que eu faço, eu tento fazer com certeza. Então, eu comecei a montar a equipe. Eu comecei a contratar um, contratar outro, 5, 10. Hoje a gente está em 14. E aí eu comecei a ver a necessidade de estruturar processos dentro da empresa, que eu não tinha. Eu comecei a ver a necessidade de ter procedimento padrão. Eu comecei a ver que eu sozinha não dou conta de 40 clientes. Que antes eu tinha 13 clientes, eu tinha 15, eu estava ali toda hora falando com o cliente, dando assessoria que eles precisavam. Então vi também a necessidade de desenvolver lideranças dentro da minha equipe. Então, hoje eu conto com uma equipe de 14 pessoas, eu tenho pelo menos 2 lideranças ali dentro. Mas para você, esse crescimento foi natural ou você era apegada a cuidar do cliente com a unha e daí você ter que passar para alguém? É difícil também, porque você é meio centralizadora de ter que, ou era, de administrar e cuidar dessas estratégias e de repente passar para uma outra pessoa te ajudar. Foi fácil ou existe um apego aí? É difícil, porque eu sou apegada. Eu quero estar junto, eu quero acompanhar. Mas eu senti que eu ia adoecer se eu continuasse com essa cabeça. E não ia crescer nunca. Uhum. Então, aos poucos, eu vou soltando, né, as decisões ali para a equipe. Isso foi natural no dia a dia ou você teve que buscar conhecimento, fazer cursos? Como é que você foi esse pulo aí? Sempre. Tanto que eu tô num processo de coach executivo. Nesse momento, estou passando por isso. Eu fiz um MBA em marketing lá no comecinho, quando eu mudei para São Carlos, isso me ajudou muito. Mas eu faço muito curso de liderança, de gestão, até de atualização do meu negócio, porque a agência de publicidade não existe profissional obsoleto. Ficou obsoleto e não existe mais no mercado. Então, ou eu estou atualizada ou eu não estou. Então, eu sempre estou consumindo alguma coisa. Estou fazendo curso, estou ouvindo podcast, fazendo algum treinamento online. Não dá para parar, né? Não dá.
Acho que em nenhuma área dá para parar, né? E eu acho que nessa área, acho que é mais inovação ainda, né? Surge tanta coisa. Toda hora é um surgimento, uma inovação, uma tecnologia, uma ferramenta. Mas eu vou dizer para você, Ale, que eu sinto naturalidade em tudo que eu faço. Nada é forçado. E às vezes eu me cobro de tomar algumas decisões forçadas. Ou seja, talvez estratégicas. Porque às vezes eu vou deixando as coisas acontecerem. Isso tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. Então, de vez em quando, eu sinto a necessidade de falar, peraí, como é que a minha cabeça está pensando e organizando tudo isso e qual é o próximo passo que eu tenho que tomar? Posso ir perguntando tudo que eu tiver aqui na minha cabeça? O que tiver na sua cabeça. Agora eu vou entrar numa área que eu acho muito legal. Inclusive, quero parabenizar as duas. Vocês duas apresentam muito bem. Adorei estar aqui, estar curtindo um pouquinho disso. Nossa, e ouvindo isso de uma jornalista e apresentadora, agora eu até vou sentar melhor na cadeira, que a autoestima não, mas foi é verdade. Gente, é verdade sim, viu? Não é puxando o saco, não. É verdade sim, eu acompanhei todo o processo aqui delas fazendo gravação. Elas têm uma memória, inclusive, muito boa, porque não tem TP, tá? Bom, Fernanda, fale mais sobre isso. Então, gente... O que é TP pra quem tá em casa? TP, gente, é o teleprompter que fica aí na frente, que você vai lendo tudo, o roteirinho, sabe? O roteiro do programa, você vai lendo pra se orientar. Aqui não tem não, tá? Aqui é tudo memória boa, tudo da cabeça, é tudo na hora. Muito obrigada, Fernanda. Agora continua, caso assim, já fez a nossa, né, Pri? Na cara e na coragem. Na hora da saída a gente acerta. Então, gente... Mas você é graduada em Publicidade e Propaganda, né? Com MBA em Marketing. E virou apresentadora. Eu queria saber como que essa profissão entrou na sua vida. Bom, a culpa é da Alessandra, isso eu quero deixar claro. Mas é uma culpa boa. Olha, eu ouço muito isso. Tudo é culpa da Alessandra. Então vamos embora. É uma culpa boa. Lida bem com isso, vamos. Eu sempre tive o desejo, eu gosto muito de podcast. Eu sou consumidora, todo dia de manhã eu levanto, segundo a Alessandra, de madrugada, porque eu treino muito cedo. Eu volto para casa e é o meu momento de estar comigo mesmo e com o Figo, meu cachorrinho. E eu coloco um podcast ali. Então, todo dia eu tô consumindo podcast. E a gente sempre compartilhava podcast uma com a outra. Quando eu ouvia um episódio legal, ela mandava pra mim, eu mandava pra ela. Já rolava essa troca muito tempo atrás. Rolava. E aí eu comecei a pensar, poxa, vamos fazer um podcast pra agência? Não sei. Vamos fazer um estúdio na agência? Não sei. Aí, eu e a Lê sempre tivemos o desejo de fazer alguma coisa nossa, além da relação que a gente já tem, de amizade, de agência-cliente, né? Vamos, e a gente tava tentando descobrir o quê? E podcast sempre foi muito forte para nós duas, então a gente falou, por que não podcast? E aí a gente conversou, mas assim, de novo, a Alessandra me empurrou do precipício, porque eu tinha, agora eu tô mais solta, mas eu tinha muita vergonha. Ligava a câmera, eu travava, eu ficava nervosa, eu sou suava. descobridora de talentos. Quem disse que essa pessoa tinha vergonha? Olha como ela é soltinha hoje. Gente, tá bem soltinha. Eu sou daquelas que passava mal quando sabia que ia ter que fazer alguma coisa. Então, eu fui perdendo isso aos poucos, né? Agora a gente tá com um ano de programa, então eu já me sinto muito melhor, já estou confortável, mas ainda não me sinto boa tanto quanto eu quero ser. Isso quer dizer que eu posso fazer qualquer pergunta, então. Pode, Fer. A gente também acerta na saída depois. Fer, só que não se esqueça que você é a nossa convidada aí, né? Em breve, aí a Pri vai poder fazer tudo que ela quiser também. Então, eu retiro o que eu disse. Tô brincando. Vambora. Queria voltar pra agência um pouquinho, de falar do dia a dia hoje de uma agência, de uma empresa. A gente tem essa relação, né? A gente sempre discute o que a gente vai fazer offline, o que a gente vai fazer online. Queria que você explicasse um pouquinho para quem tá assistindo, empresários que sempre assistem nosso programa. Por que investir na mídia offline? Por que investir na mídia online? Se tá tudo integrado, o que é o offline, o que é online para quem está em casa? Dá uma aula. Inclusive quero essa aula, por gentileza. Vou tentar responder todas as perguntas, tá? Bom, eu acredito muito na construção das marcas usando todas as ferramentas que a gente tem. Isso passa pela mídia tradicional, que é rádio, TV, outdoor, revista, jornal, que a Lê lembrou quem Tudo que está fora da internet, então. Tudo que está fora da internet. E o digital, que é o Facebook, Instagram, o TikTok, o Google, os portais de notícias e tudo mais. É lógico que hoje nós estamos mais expostos à mídia digital.
Então, existe uma pesquisa que fala que o brasileiro acessa, em média, 8 vezes o Instagram. Qual outra mídia você se vê exposto nessa quantidade de vezes por dia? Não existe, né? Então, o que eu achei pouco 8, acho que eu entro mais que isso. Inclusive? Inclusive, cadê meu celular? Tá precisando até batedeira já. Abstinência, né? Então, essa questão do digital, a gente vê cada vez mais crescente, porque o veículo de comunicação está no nosso bolso, a todo momento, né? Eu não preciso estar dentro do carro para ouvir uma rádio, eu não preciso estar na minha casa para ver a TV e assim por diante. Mas o que eu defendo muito é que uma marca, ela não é construída só no digital. E nem só na mídia tradicional. Porque hoje nem existe mais essa separação. Hoje tudo está integrado. O que você vê na novela das 9 também está no Instagram, ou uma coisa está chamando para outra, e você está ali. Então, como uma agência de publicidade te ajuda a identificar qual é o seu objetivo, o que a sua marca precisa, e traça as estratégias, sejam elas tradicionais, digitais, ou a gente tem infinitas outras. Por exemplo, endomarketing, cuida do marketing interno com seus funcionários, assessoria de imprensa, produção, várias coisas que a agência pode te ajudar a traçar um plano estratégico de comunicação para você atingir o objetivo com a sua marca. Existem marcas que estão nascendo agora, então elas precisam da assessoria de uma agência desde a construção de nome, de logotipo, a parte de branding, que a gente chama, a aplicação da marca em tudo, por exemplo, uma loja. Eu preciso da sacola, do papel de seda, da fachada, do cartão de visita, do Instagram, do Facebook. E existem já empresas conceituadas que precisam trazer inovação para o negócio, repensar a forma com que elas fazem marketing ou melhorar. Então, as agências atuam nessa frente. Eu separaria, né, uma parte assim estratégica, vamos pensar em como se fosse uma consultoria, uma assessoria, para dizer para você o caminho que você tem que seguir para atingir aquilo, e uma parte de operação mesmo, executando. Então, executando as postagens na rede social, executando os anúncios. E tudo isso tem muito mais sucesso se o cliente está junto com a gente no planejamento, né? Ela olhou pra você, mim, ela sentiu Porque recebi um clima. Eu recebi um olhar também, se foi positivo ou negativo, eu não entendi. Positivo pra caramba, por quê? A gente discute estratégia junto, a gente faz reunião todo mês, o que nós vamos fazer o mês que vem, como que vai ser, vamos criar isso, vamos criar aquilo. Então, quando o cliente e a agência estão integrados, se reúnem com uma certa periodicidade, a gente constrói resultado muito mais rápido. Então, a gente conta muito também com o cliente, que é o especialista do negócio dele, né? Não adianta eu querer vender moda masculina, eu sei de publicidade, você de moda masculina, a gente junta as duas coisas e faz a mágica acontecer. E como que faz para desligar? Você consegue desligar? Eu consigo desligar treinando. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto. Jogando vôlei, que agora eu voltei, que era uma paixão minha da adolescência, que agora eu voltei a jogar. E de final de semana, quando eu fico aqui em São Carlos, que são a maioria dos finais de semana, eu trabalho todos eles. Então, achei que você ia falar, eu caminho com a Alessandra. É o momento de falar que eu faço atividade física, ela pulou essa parte. Assim, uma vez a cada 6 meses, tô brincando. Marco muito. Mas quando eu vou para Espírito Santo do Pinhal, porque quem mora aqui em São Carlos sou eu, meu marido, minha irmã também mora aqui, mas as nossas famílias todas estão em Espírito Santo do Pinhal. Então, uma vez por mês a gente tá lá. Então, quando eu vou para lá, eu me desligo total. Eu acho que é o momento de eu me reconectar com a minha essência, da onde eu vim, quem eu sou, e dar um time em tudo o que está acontecendo. É como se eu fizesse uma pausa mesmo, na sexta-feira à noite. Você depois consegue fazer isso? Consigo. E o melhor é que ela volta recarregada e ainda traz doce de leite e queijo. Gente! É verdade. Ô Pri, chegou aquele momento do programa super desafiador que você escolhe 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa que refletem mais a tua história até aqui. Vamos lá, vou tentar, né, gente? Porque afinal é desafio. Enquanto a gente dá alguns recados, a Pri vai escolher as peças dela e a gente já volta. Temos dicas para melhorar a sua saúde. Por meio do uso de purificadores, a água purificada reduz a exposição a contaminantes como cloro, metais pesados e micro-organismos, o que pode prevenir problemas de saúde como infecções gastrointestinais e doenças relacionadas à água. Além disso, a água purificada tem um sabor e um odor mais agradável, o que te incentiva a beber bastante água e se hidratar.
Ter um purificador em casa também ajuda, porque você acaba comprando menos água engarrafada. E aí é menos poluição no ambiente e menos impacto ambiental. Ter acesso à água purificada é prático e reduz o esforço de carregar e armazenar garrafas de água. Agora você pode adquirir todos os purificadores da Latina Eletrodomésticos direto da loja de fábrica, em São Carlos, localizada na Avenida Getúlio Vargas. Agende a sua visita pelo WhatsApp através do QR Code aqui na tela. Latina, seu momento, nosso eletro. E como saber qual tipo de acabamento escolher para sua obra? O tipo de ambiente é um fator determinante. Nas áreas secas, como salas e quarto, você pode optar por acabamentos mais diversos, como pintura, papel de parede ou texturas decorativas. Já nas áreas úmidas, como cozinhas e banheiros, os acabamentos precisam ser resistentes à umidade e de fácil manutenção, como revestimentos cerâmicos, porcelanato ou pintura resistente à água. E quando a gente está falando de área externa, aí considere os porcelanatos, pois eles são mais duráveis para áreas que exigem maior tráfego. Além disso, tem maior facilidade para limpeza e manutenção. Conheça toda a linha de revestimentos, pisos e porcelanatos na Casa Ferro Acabamentos. As lojas estão em Dois Córregos, Matão e São Carlos e estão prontas para te atender com o que há de melhor e mais moderno. Acesse @casaferrooficial. E você sabe a diferença de costume e de terno? Existe uma diferença? Sim, existe. O costume é o conjunto de alfaiataria de calça e paletó. Já o terno é composto de 3 peças: a calça, o paletó e também colete. Toda a linha de alfaiataria da High Steel é produzida aliando técnicas da clássica alfaiataria, maquinário de última geração e matéria-prima de extrema qualidade. Só para se fazer um costume, são mais de 150 operações no processo para garantir um alto padrão de qualidade e um ótimo custo-benefício. As peças são traçadas com um design sempre atualizado e industrializadas em fábrica própria, numa planta no interior do estado de São Paulo. A modelagem única é clássica. O segredo de um bom terno ou costume está no corte, na modelagem e no caimento da roupa. Em São Carlos, você encontra a loja High Steel na Rua Episcopal, número 2200, ou nas redes sociais, @High Steel São Carlos Oficial. Pri, conseguiu escolher as suas 3 peças? Desafiador, mas consegui. É lógico que é um desafio! A primeira para a câmera explica o porquê. A primeira peça é fé. Eu sou muito dedicada e aplicada à espiritualidade. Sou daquela pessoa que vai à igreja toda semana, mas não acho que a igreja traduz isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é ter uma rotina que você entende que tem uma força maior, que tem alguém olhando por tudo, porque é só com essa crença que eu acho que a gente consegue superar os desafios que a gente tem na vida, em relação a tudo, e entender o porquê que a gente está naqueles momentos, naquele jeito, e pedir sabedoria para conseguir tomar a decisão certa. E também nos momentos bons, né? Falamos lá do escritório de contabilidade, foi por isso que eu entrei na agência, e minha irmã em São Carlos, eu mandei currículo, veio para cá, então não é impossível que isso seja só coincidência. Tem alguém ali, né, orquestrando tudo por nós, e para mim esse alguém é Deus, então, e lógico que Nossa Senhora, que eu tenho certeza que cuida de mim a todo momento. Isso é outra coisa que nos une, assim, a fé, a Nossa Senhora, a gente inclusive tem o ser igual de Nossa Senhora que a gente usa junto. Então, nos une. Pronto. E aí, já posso perguntar da outra peça? Pode. Que eu quero já outra saber. peça. A gente foi de roxinho, fé, que eu achei, nossa, sensacional, também escolheria. E família, queria que você falasse um pouquinho. Família, eu acho que é a nossa base, né? É assim, a construção de quem eu sou, quem eu me tornei, e é pra lá que a gente corre quando tem os perrengues, é pra lá que a gente corre quando a gente quer comemorar alguma coisa. E aí família não só de sangue, mas aquelas que a gente escolheu pra vida da gente também, né? Sobe coraçõezinhos na tela. Família. Exato. De amizade, legal. E o que você forma, que você cuida como família, eu acho que isso é muito importante. Eu sou uma pessoa muito parceira. Então,
Não sei se já deu pra notar, Fer, em pouco tempo de relacionamento, mas assim, se a gente tá junto, a gente tá junto. E vou cuidar de você como se fosse alguém da minha Não, família. eu super percebi, inclusive na terceira peça que a gente ainda vai falar, mas eu quero continuar aqui na família. Mas eu percebi muito, inclusive dentro da família, é que eu gosto muito, gente. Então não tem como eu não perguntar e eu não mencionar o Figo. Ah, Pega uma peça ali só pra gente mostrar a foto pro Figo, que você escolheu o Beth. O Figo está em casa nesse momento. De como ela não escolheu o Beth? Temos a foto agora. e o Figo, né? Figo meu York, sou apaixonada por ele, 10 aninhos de idade. Que é a sua família, obviamente. Por isso que eu falei do Figo. Eu, Felipe e Figo. Somos nós 3 ali no dia a dia. Ele é uma graça, passou por uns perrengues no final do ano, assim, umas cirurgias de emergência. A gente ficou com muito medo de perder ele. Mas quando eu volto pra casa e tem aquele rabinho abanando, ai, nada do que foi difícil no dia deixa de ser recompensado, sabe? Ele é uma graça, super bonzinho. E eu levo ele pra agência, o pessoal da agência ama quando ele vai também. Tá certo que ele é meio snob, assim, ele não vai... ele não é um cachorro dado, vamos dizer Eu assim. sei que ele é snob, porque eu tinha solicitado a presença dele aqui. Mas ele não estava disponível no momento. Tem que mandar mensagem pra assessoria de imprensa, agendar, não é fácil. Eu tinha que agendar. Eu também tentei. Há 2 ou 3 semanas atrás, um mês, a gente entrevistou 2 veterinários. Eu falei, Pri, seria super legal a gente abrir um programa com o Figo e com a Lisa, que é a minha, na mesa, né? E aí a gente tentou, mas o Figo não tinha agenda também. Ah, eu traria minha sobrinha Aurora, pronto. Você já imaginou que ia virar? Isso. Muito legal. E a última peça? A última peça é disciplina. E aí, eu não sei se é o militarismo do meu pai, mas assim, isso com certeza é um ponto forte que eu tenho. E tudo que eu faço, eu sou muito disciplinada. Então, por exemplo, pode estar 5 graus às 6 horas da manhã. Se eu falei que vou treinar, tô lá Mas em nenhum treinando. momento que você acorda, vem uma preguicinha e fala, ai, não vou, e a disciplina vence? Ou você não tem esses pensamentos? No começo eu tinha mais, quando eu comecei a rotina de treino pela manhã. Eu tinha mais. Hoje eu já levanto falando, bora! Vamos lá, porque eu sei o quanto isso faz bem pra mim, pro meu dia. Então, o dia que eu levanto treinando é ótimo. E a mesma coisa é as situações que a gente tem no dia a dia, né? Às vezes você não quer fazer algumas coisas, que não é legal, não é confortável na rotina do empreendedorismo, mas você tem que ir lá e você tem que fazer. Então, o que eu odeio é procrastinar, porque aquilo fica me cobrando a todo momento. Você deveria ter feito, você não fez, você não fez. Então, é ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito, independente da circunstância. Mas, por exemplo, que você está falando aí que às vezes não dá vontade de fazer, né? Mas outras coisas, nós mulheres sabemos bem que às vezes a gente não é que você não tá com vontade de fazer. Acontecem coisas, né? Com o nosso corpo, com os hormônios. Eu acho super importante a gente falar disso, porque às vezes não é que você não quer. Você ou tá com uma cólica, acontece. Você dribla isso. Dor de cabeça, que uma dor tem de bastante. cabeça, entendeu? Acontece. Então, assim, não é eu não quero fazer. É indisposição. A minha pergunta é, na indisposição, como que você faz? Eu vou, Fer. Pra me tirar de um compromisso, só se for trabalho. Eu ia Então, falar só a dengue te tirou. A dengue tirou. Não, mas eu já gravei com ela Com dengue. Eu falei, o que você tá fazendo aqui? eu acho que assim, se o compromisso não for de trabalho, o trabalho consegue me tirar desse compromisso, porque eu sou apaixonada por trabalhar. Trabalhar pra mim não é algo ruim, não é algo chato, nada. Eu amo. Segunda-feira é um dos meus dias preferidos, de verdade. Agora, se o compromisso for de trabalho, só mesmo a questão de saúde. Que eu não estiver conseguindo. Por exemplo, a dengue eu ainda tentei, né? Mas Nossa, depois ela me derrubou, Eu vi feio. ela pior em todos esse tempo. Pri, a gente tá com um programa já quase indo pro encerramento, mas precisava fazer uma pergunta pra você sobre inteligência artificial. Acho que é o tema do momento, né? O quanto a inteligência artificial pode ajudar ou atrapalhar no mercado publicitário? A gente acha que a inteligência artificial é algo revolucionário, intocável. E a inteligência artificial está no nosso dia a dia. Então, quando eu faço um anúncio dentro do Meta e dentro do Google, eu já estou usando a inteligência artificial. Pra distribuir pro público certo, é isso? Exatamente, para falar com quem eu devo falar. Então, a inteligência artificial já é utilizada.
Hoje a gente tem ChatGPT, que se popularizou para fazer textos. A gente tem aplicativos de design que também ajudam as imagens a serem formadas com inteligência artificial. Eu defendo muito que nós, publicitários, temos que aprender a usar. Porque, de novo, não existe profissional obsoleto, não existe profissional, né? Só que cada vez mais, o que vai ser valorizado são as nossas cabeças pensantes e a nossa experiência com aquilo. Então, daqui a pouco, a inteligência artificial vai fazer o texto e a imagem E a arte. E a estratégia. Pode ser que sim. Mas quem vai determinar que tipo de arte, que tipo de texto, que tipo de estratégia? O filtro que vai ser digitado ali. Exato. Então, eu vejo que não tem como separar marketing de tecnologia. É uma realidade. A gente não tem volta. Marketing é tecnologia hoje, principalmente com análise de dados. Tomada de decisão pautada em análise de dados. Mas o ser humano continua sendo imprescindível. E para quem quer estudar e para a área de marketing, quer prestar publicidade e propaganda, o que você tem a dizer para esses estudantes? É demais. É um povo meio alternativo? Então... É fake news ou não? Veja bem, Ana. Fernanda. Eu quero saber também. É fake news ou não é? Poxa, eu não me acho, né? Alternativa, não me acho fora da bolha, não me acho descolada. Mas na faculdade, quando você vê aquela turma em geral, é uma turma diferente, com certeza, da engenharia, por exemplo. Sim, é uma turma mais descolada, que gosta mais de festa, que às vezes se perde nos compromissos, mas tá lá conversando, se comunicando, né? Talvez não tenha um foco tão fixo, né? Que tenha um monte de coisa na cabeça, que vocês são muito criativos, né? Sim, essa é uma dificuldade às vezes, porque a gente esquece, porque é muita coisa passando pela cabeça. Então, eu não acho que precisa ser um perfil muito alternativo, porque eu não sou e eu, né, tô construindo aí uma trajetória legal. Mas a graduação da publicidade é muito criar. Então, você vai aprender sobre a história da publicidade, os fundamentos, público-alvo, persona, enfim. Mas é a experiência do tirar uma foto e depois revelar, que ainda, né, existe, apesar do digital. Você ter a experiência no estúdio, de rádio, de TV. Criatividade, que eu acho que também poderia ser melhor explorado na graduação, né? Pelo menos da minha, é o que eu posso falar. A gente teve uma graduação legal, mas... esse estímulo à criatividade, talvez ele ficou muito ali pro TCC, né? Que é o último ano. E não foi explorado nos 4 anos seguintes. E é isso, porque as informações de todas as empresas estão lá. Mas como que você pega uma informação, transforma ela de uma maneira criativa para isso ser interessante para o seu consumidor? Então, isso ninguém ensina. Tem técnica? Tem, mas é de cada pessoa. O tempo acabou. Primeiro eu queria agradecer a Fernanda. Obrigada por estar aqui com a gente, ter compartilhado. Foi uma delícia estar do seu lado. Gente, obrigada a você, obrigada a todo mundo. Eu adorei, de verdade, vir aqui no Quebra-Cabeça do Sucesso, fazer as perguntas para a Pri, participar de tudo, desde o comecinho aqui, a gente se inteirar, produção, pauta, gravação, tudo, gente, tudo. Vou deixar até a minha marquinha aqui, ó, na caneca, de lembrança para vocês. Não, brincadeira, mas, gente, eu amei muito estar aqui com vocês, muito mesmo. Obrigada. E ainda mais num programa especial. De um ano. Eu amei muito. E aí eu queria agradecer a convidada tão especial. Obrigada por compartilhar sua história com a gente, dessa maneira tão aberta, tão simpática, sempre fazendo o melhor. Ai, gente, foi uma delícia, né? Um bate-papo com amigas, espero que todo mundo aí de casa também tenha gostado, conhecido um pouco mais de como é essa rotina publicitária. Muito obrigada também, Fer, por, né, aqui comigo. Eu amei muito, gente, adorei. Então agora é aquele momento de voltar a ser apresentadora do Quebra-Cabeça de Sucesso e agradecer. Obrigado a vocês que estão aí acompanhando nossos episódios, toda quinta às 20h30, episódio inédito. Siga a gente lá nas redes sociais, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, @Quebra-Cabeça de Sucesso. E com certeza você tá com o celular aí na mão ou do seu ladinho, já abre então, já coloca no @ lá, Quebra-Cabeça de Sucesso em todas as redes. Segue a gente, manda mensagem, compartilha, pergunta, a gente adora ter essa troca com vocês. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.